Olá, irmãos! Olá, meus queridos amigos! Tudo bem? Tudo bem com vocês? Que a paz do Senhor esteja sobre a tua casa, meu irmão, sobre o teu lar. Estamos retomando as nossas atividades, nossos estudos, nosso trabalho e pretendemos este ano, neste primeiro semestre, abordar, pelo menos às quartas-feiras, um tema que consideramos pertinente para todos nós. Quero falar sobre família. A pandemia tem afetado a vida de todos em muitos aspectos e muitas famílias têm sido atingidas de uma forma maior, mais grave, e pretendemos refletir, estudar à luz das Escrituras Sagradas temas importantes para orientação, para edificação, para abençoar as famílias da nossa igreja, para abençoar nossas vidas, amados. Podemos trabalhar muitas coisas, a questão do casamento, relacionamento, marido e mulher, o cuidado com os filhos, a educação dos filhos em tempos de dificuldade, em tempos de pandemia. Poderemos trabalhar a questão da adolescência, o desenvolvimento, as fases da vida, a juventude, os sonhos, os projetos, o planejamento de vida, em tempos difíceis como estamos passando. Vamos tentar trabalhar sobre esse assunto. Vamos procurar falar sobre namoro, por exemplo, sobre noivado, sobre preparação para um casamento. Vamos falar também sobre as crises. A pandemia tem trazido na vida de algumas famílias e casais situações complicadas de relacionamento. Vamos falar sobre como lidar com isso, com os conflitos, as crises. Falar talvez sobre separação, divórcio. É importante falar sobre esse tema também. Vamos procurar trabalhar sobre isso também. Vamos tentar falar sobre o cuidado com os familiares, com os que precisam de ajuda, com os mais idosos. Vamos falar sobre o papel e a importância dos irmãos solteiros, o ministério deles nas famílias. Que bênção! Vamos procurar falar também sobre os viúvos, as viúvas, pessoas queridas, que exige uma atenção, um carinho, um cuidado muito especial. Tudo isso, amado, à luz da palavra do Senhor, da palavra do Senhor. Certamente existe uma vasta literatura sobre essas questões todas, sobre esses temas de família à disposição de todos. Eu recomendo ao irmão recorrer a esse material farto que temos à disposição. Mas aqui teremos a oportunidade de estudar a palavra do Senhor, fazer apontamentos, fazer algumas reflexões sobre esses assuntos, e que Deus nos ajude, e que Deus abençoe sua casa, seu casamento, seu lar, o meu casamento, e assim que a igreja seja forte, porque famílias fortes certamente promovem e produzem uma igreja forte, e nós vamos trabalhar neste sentido. Que Deus nos ajude, amado irmão. Hoje, iniciando esta série de meditações e mensagens, quero falar sobre uma visão geral da família, do casamento como ideia de Deus. Casamento, a família é ideia de Deus acima de tudo. Então, quero refletir sobre algumas verdades, noções gerais sobre, à luz da palavra do Senhor, sobre o casamento, baseado lá em Gênesis, nos seus primeiros capítulos. Capítulo 1 e 2 de Gênesis nos traz ensinamentos muito preciosos sobre o casamento e sobre a família. Eu gostaria de meditar nesta noite. Diz assim a palavra do Senhor, meu irmão, acompanhe em Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28, diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. No capítulo 2, ainda nesse processo de criação, assim diz a narrativa, no versículo 18 em diante, acerca da formação da mulher.
Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Versículo 22 diz assim: e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Versículo 24. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Vamos trabalhar hoje sobre esses textos, dentro desses textos, e refletir à luz da palavra do Senhor o que ele tem a nos dizer. Oremos. Querido Deus e Pai Celestial, tenha misericórdia de nós, nos abençoa cada irmão que está participando desse estudo bíblico, abençoa a família dos irmãos, o lar dos irmãos, com a palavra do Senhor. Tenha misericórdia de nós, perdoa nossos pecados, ó Pai, visita-nos com Tua graça, ó Deus, dá-nos força nesse tempo difícil de pandemia. Em nome de Jesus, amém, amém. Amados, a família é ideia de Deus, é projeto de Deus, é obra de Deus, é obra de Deus. Vamos trabalhar isso nessa noite. O casamento, meu irmão, sendo assim, ideia e obra de Deus, é para a felicidade do ser humano. Foi criado, projetado por Deus para a felicidade do ser humano, sim, mas para a manifestação da sua glória. Como é importante esse conceito. Vem de Deus, por meio de Deus e para Deus. Aliás, tudo o que existe foi criado por Deus, é sustentado por Deus, é preservado por Deus para a sua glória, para a sua glória. Os seres, o universo e a família para a glória de Deus. Que conceito importante esse! Precisamos como cristãos, resgatar o lugar da família no olhar de Deus, no projeto de Deus, no propósito de Deus, a sua família, o seu casamento, meu irmão. Primeiro ponto, é baseado nesse versículo mesmo. Disse Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Já havia dito no capítulo 1, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. É obra de Deus, criação de Deus, não é obra humana, não é fruto do desenvolvimento da sociedade, do acaso, é obra de Deus. Deus criou o homem à sua imagem, homem e mulher à sua imagem, com capacidade intelectual, com capacidade volitiva, com capacidade emocional. Deus capacitou o homem e dotou o homem de atributos inigualáveis. Aliás, o homem é o ápice da criação de Deus, é a coroa da criação de Deus. Não se pode jamais comparar o ser humano a qualquer outra criatura. O homem especial foi criado à imagem do Criador de uma forma muito grata, muito soberana, muito preciosa, com um propósito. E Deus comunicou aos homens atributos próprios dele: justiça, bondade, amor, capacidade de amar, de cuidar, de zelar, inteligência, imaginação, criatividade, apreciação do belo, da música, da arte, dons inefáveis que Deus deu ao homem e à mulher e o capacitou para viver em sociedade e criou uma família. A família é a base fundamental da sociedade humana, o casamento e a família. Como é importante resgatarmos isso para entendermos quão sagrado é o lar e a família, para entendermos o propósito de Deus na nossa casa, na nossa família, amados. Veio de Deus e devemos voltar para Deus. Quando os cristãos se casam e se comparecem na cerimônia religiosa, perante o ministro, buscando a bênção do Senhor, é o momento mais sublime e significativo na vida de um cristão. Quando ele apresenta diante do altar de Deus o seu companheiro e pede a bênção dos céus para a sua união,
para essa nova família que está sendo constituída. É assim que o cristão entende que a história que está começando não pode ser feliz, não pode ser abençoada, não pode ser próspera sem a aprovação dos céus, sem a aprovação de Deus. É isso que o cristão faz quando faz os seus votos diante da comunidade, da sociedade, da família e diante de Deus, de cuidar, zelar, honrar o seu cônjuge, o seu companheiro no dia do seu casamento. Ele está consagrando sua casa, consagrando o casal, consagrando sua história no altar do Senhor. É importante muitos casais cristãos resgatarem e lembrarem o que fizeram por ocasião da sua cerimônia de casamento. A importância do ato que fizeram buscando a bênção de Deus e voltarem para Deus. Voltarem novamente a seu convívio, sua relação, como lidam com o cotidiano, com a rotina do seu casamento, voltado para Deus, colocando Deus novamente no centro das coisas, Deus novamente no coração, Deus novamente como reinando sobre a família, reinando de verdade sobre a casa. Nas decisões tomadas, nas escolhas feitas, Deus em primeiro lugar, a glória de Deus em primeiro lugar, a vontade de Deus em primeiro lugar, a honra de Deus em primeiro lugar. Como é importante, ainda mais nos dias de hoje, dias de esfriamento de muitos, que os casais cristãos, que as famílias cristãs fortaleçam sua fé, sua consagração no altar de Deus, entendendo que a sua casa, seu casamento vem de Deus, é obra de Deus, está debaixo da bênção do Senhor para a sua glória, glorificando o seu lar ao Senhor novamente, glorificando o Senhor, consagrando seus talentos, seus dons, seu tempo, seus bens, seus relacionamentos para Deus acima de tudo. Amado, o casamento é a ideia de Deus, projeto de Deus para a sua felicidade, sim, mas acima de tudo, para a glória de Deus. Retome no seu coração essas verdades. A segunda lição que esses capítulos nos ensinam, entre tantos outros, eu quero destacar alguns, está no capítulo 2, versículo 24, quando Deus apresenta a mulher ao homem, e assim a afirmação, por isso deixa o homem, pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, a primeira lição é que o casamento é de Deus, a ideia de Deus, é uma instituição divina. Segundo lugar, o casamento é uma experiência de unidade. Deixa o homem, seu pai e mãe e se une à sua mulher. É uma nova família, é um novo ciclo, é um novo momento de vida na história do homem. É um momento de maturidade, é um recomeço. Ou seja, houve uma primeira experiência familiar como filho, agora inicia uma nova jornada como marido e como esposa, e se torne uma só carne, diz o texto. Muito precioso esse conceito da unidade, uma só carne. Agora é uma unidade entre marido e mulher, é uma unidade física, certamente, uma unidade emocional, do amor, do cuidado, tudo envolvido, é uma unidade espiritual acima de tudo, a mesma fé, o mesmo propósito, a mesma disposição, as mesmas determinações, a construção de uma história comum. Que lindo, que maravilhoso! Deus projetou assim para a tua felicidade, amado irmão, quando Ele coloca em tua vida, coloca na vida da irmã, o escolhido, o amado, vindo da parte do Senhor, como fez lá com Adão e Eva, certamente fez na minha vida e fez na tua vida. Você entende assim? Você compreende assim o seu casamento? Esta pessoa que está ao teu lado, você entende como vindo da parte do Senhor? Com bênção de Deus na tua família? A sua esposa como dádiva dos céus na tua vida? Amado, resgate isso no teu coração, valorize, reconheça, dê glórias a Deus pelo seu amado, pela a sua amada. Essa unidade implica o deixar. Diz o texto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Certamente, claro, isso é necessário, é um deixar. É um deixar geográfico, é um deixar físico, é um deixar emocional. Tem que deixar a casa do papai, deixar a casa da mamãe, e agora criar uma nova casa. É a nossa casa,
é a nossa família que estamos começando agora. Como é importante isso no conceito. Você e os pais os papais e as mamães não intervirem nesse processo, a liberdade e autonomia desse casal que está começando a vida. Como é importante isso, deixar a casa do papai, a casa da mamãe e formar a sua família. Isso é maturidade, isso é vida. Vão lutar, vão construir, vão aprender, vão se adaptar um ao outro, vão se ajustar. Serão agora uma só carne, uma unidade abençoada, uma unidade consagrada por Deus com toda a certeza. Que bênção! Mas esta unidade que envolve física, emocional, espiritual, exige assim, implica, companheirismo, implica cumplicidade, implica dedicação total, exclusiva ao seu amado, à sua amada, implica fidelidade. A partir do casamento, todo sentimento, toda atenção, todo respeito e dedicação deve ser voltada para a pessoa que Deus colocou na sua vida, para o seu cônjuge, para o seu marido. Cuidar dele, fazê-lo feliz, cuidar dela, proteger, amar, zelar, fazê-la feliz. São os votos que fazemos na cerimônia de casamento, de honrar, amar e cuidar. Votos que são, na verdade, juramentos, não são apenas expressões emocionais numa cerimônia emocional de casamento, são votos, são juramentos, olhando no olhar do outro com sinceridade, dizendo: eu vou te amar até o fim, eu vou cuidar de você na alegria, na tristeza, na dificuldade, na vitória, na conquista, em toda situação, estarei contigo. Isso é voto, isso é juramento, isso é cumplicidade, é dedicação. Eu vou me dedicar a você de verdade, até o fim, até que a morte nos separe. Esse é o casamento cristão. Esse é o sentimento que deve haver no coração de um cristão que entende o plano de Deus no seu casamento, na sua família, fidelidade. Isso implica honestidade total, sinceridade total, verdade absoluta em todas as coisas, nada oculto, nada escondido entre eles. Isso vai gerar certamente, meu irmão, confiança, segurança, estabilidade no casamento. Ah, que bênção! Quando Deus está presente, quando o casal assim entende o plano de Deus e conduz a vida conjugal, familiar, com caráter, com firmeza, com verdade, a estabilidade, a confiança na relação. Não há medos, não há insegurança. A segurança, a confiança, a parceria, verdadeira parceria em todo o tempo. Que bênção! Isso é plano de Deus. Por acaso, meu irmão, se você não está experimentando isso, devemos refletir e pensar o que está acontecendo, Se o seu casamento está abalado por alguma situação, devemos pensar o que está acontecendo, Onde estamos falhando, onde estão falhando, tanto um como o outro, para que não haja confiança plena, não haja segurança plena. Devemos pensar, refletir e tratar. Certamente mais para frente vamos com mais detalhes, vamos trabalhar sobre isso no futuro, Como lidar com as dificuldades, com as crises, com os conflitos na vida conjugal. E esse casamento assim é criado por Deus, é uma união de Deus que envolve cumplicidade, companheirismo, amizade, fidelidade total na mente, nos olhos, no coração. É bênção de Deus. Esse é o plano de Deus na tua vida, meu irmão, no teu casamento. É assim que Deus planejou. A terceira lição, que está baseada não exatamente nesse texto, eu quero que o irmão abra sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 19, dando uma visão geral sobre o casamento dentro do plano de Deus, tá? Primeiramente, a ideia de Deus. Em segundo lugar, uma união abençoada por Deus, Em segundo lugar, em último lugar, nossa meditação de hoje, o casamento é uma união indissolúvel. Isso está no discurso de Jesus, lá em Mateus 19. Mateus 19, por favor, acompanhe na sua Bíblia, Mateus 19, versículo 13 em diante. Por favor. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando:
É lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disse assim Jesus. Assim disse o Senhor Jesus. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Amado irmão, a visão cristã do casamento é que ela é monogâmica, ou seja, é fidelidade, um homem ou mulher e a sua esposa e seu marido para sempre, e que essa união ela é indissolúvel. O casal cristão deve estar preparado para entrar no relacionamento que deve durar toda a sua vida, toda a sua vida. Não é uma experiência de, olha, vamos ver se dará certo. Quem sabe? Vamos nos esforçar. Ninguém pode garantir. Não. O casal cristão, o jovem cristão, não entra numa aventura. Não é uma aventura. Que se não der certo, não tem problema. Você tenta com outra pessoa. Não. O casamento cristão, ele é sério. A visão de Deus, assim diz a palavra, é para sempre. É indissolúvel. Depois, vamos trabalhar sobre esse assunto mais para frente, com mais detalhes, com certeza, né? Mas a visão geral do Senhor, a ideia, o padrão, o princípio, é que o casamento cristão é para sempre, até que a morte nos separe. O divórcio, eventualmente, é uma tragédia, uma tragédia. Jesus explica isso, mesmo no contexto da carta do divórcio que foi permitida por Moisés, ele explica essa questão. Mas a orientação, a afirmação de Jesus, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Portanto, cabe a mim, cabe a você, que entende que o casamento é de Deus, que é uma união abençoada por Deus e que ele é indissolúvel, é nossa responsabilidade como cristãos alimentar o nosso casamento, tratar o nosso casamento, cuidar do nosso casamento, cuidar do relacionamento. Sim, cuidar do outro, alimentar, tratar as crises, curar as feridas, tratar tudo isso, lutar para preservar o nosso casamento. Tudo que vier ao teu alcance, meu irmão, minha irmã, você deve fazer, sim, com a graça do bom Deus, com a aprovação de Deus. Esta é a vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus. Que Deus te abençoe, que assim seja, que somente a morte nos separe. Eventualmente, faz parte da vida, certamente, isto, que assim seja a tua experiência conjugal e familiar. Ele é de Deus, é uma união abençoada e é para sempre, meu irmão, porque o casamento é a ideia e obra de Deus, assim, para a nossa felicidade e para a sua glória. Para a sua glória. Portanto, meu irmão, concluindo, se o casamento foi criado por Deus, e é uma instituição de Deus, consagre a tua casa, tua família ao Senhor. Coloque Deus no centro de todas as coisas. Coloque Deus no centro de todas as coisas. Que o teu lar seja um lugar de adoração, de obediência, de fidelidade. Você e teus filhos glorifiquem ao Senhor, temam ao Senhor, honrem ao Senhor, obedeçam ao Senhor, manifestem a glória de Deus na sua família, no seu testemunho conjugal e testemunho familiar, meu irmão. É de Deus, devolva para Deus, consagre a Deus. E se o casamento é uma união abençoada, que envolve dedicação exclusiva, então se dedique, se esforce cada vez mais, dê o melhor, acerte, se houve problemas, se há questões a serem tratadas, trabalhe, converse, perdoe, confesse diante do Senhor, confesse um ao outro, trabalhe isso, mas experimente essa relação de companheirismo, de amizade, cumplicidade, que uma só carne,
como Deus planejou, seja experimentado por você, tá? E se ele é indissolúvel, como eu disse anteriormente, então cuide, alimente, proteja e lute pelo teu casamento. Que Deus te abençoe, meu irmão. Deus abençoe sua casa, abençoe sua lar, sua família, com a sua graça. E se eventualmente você quiser conversar comigo, eu estou à tua disposição. Estou à tua disposição para orar com você, para compartilhar suas experiências, para te ajudar se necessário. Me procure, estarei à tua disposição, meu irmão, para trabalhar e te ajudar e abençoar a tua família, abençoar a tua casa. Que Deus te abençoe, jovem amado. Que Deus abençoe você na formação da sua história, na construção da sua família. Ore a Deus para Deus colocar na tua vida uma pessoa muito especial, uma pessoa segundo o coração de Deus, que te fará feliz, que tema ao Senhor. Ore a Deus, querido irmão, jovem cristão. Peça ao Senhor aquela pessoa que vem da parte do Senhor e certamente será abençoado e feliz com certeza. Amados irmãos, viúvos, ali que estão, que Deus conforte seu coração a cada dia, renove suas forças, que Deus abençoe, trazendo alento, paz, alegria ao teu coração na sua vida, dia após dia, que Deus traga força, alegria ao teu coração. Amém? Que Deus abençoe, tenha uma semana abençoada, todas as famílias da igreja, com a graça do bom Deus. Muito obrigado, fiquem com Deus.